Bom, irmãos, continuando então, o presbitério, os presbíteros na igreja, a sua importância, o seu chamado, a sua vocação, o seu serviço para com os santos na defesa da doutrina apostólica. Eu quero abrir a Bíblia. Deixa eu só arrumar o celular que está pegando sol no meu rosto. Bom, irmãos, nós vimos pelas Escrituras Sagradas, que o Espírito testifica com as Escrituras, nada nos pode ser ensinado fora das Escrituras, a doutrina apostólica está nas Escrituras, a doutrina apostólica a qual os irmãos sinceros que querem obedecer ao Senhor vão seguir. Então, os apóstolos, antes da sua morte, eles vão instituir presbíteros. E esses presbíteros vão cuidar, eles vão prestar o serviço de zelar pela doutrina dos apóstolos e administrar os irmãos, podendo ter usos e costumes, né, dentro de cada assembleia local, em sua localidade, cidade, estado, país, cultura em geral, né? Bom, irmãos, os presbíteros, eles zelam pela casa de Deus. Eles zelam pelos irmãos, ou anciãos, depende da tradução nas escrituras. E eles dão continuidade ao trabalho apostólico. Depois que nós aprendermos sobre os presbíteros, que é um serviço e não um ministério, o presbitério, ele é local. O presbítero, ele é levantado, ele é escolhido pelos irmãos. Primeiramente, ele foi escolhido pelos apóstolos. Não tendo mais os apóstolos, como nós aprendemos, né? O Espírito Santo, através dos irmãos, escolhe o seu presbítero local, ou o corpo de presbíteros local, seja 1, 2, 3, 4, 5, depende ali a comunidade, depende a necessidade do Espírito Santo. Esses presbíteros ali vão zelar pela comunidade. Local. É local. Um presbítero local na cidade do Rio de Janeiro, quando ele viajar para São Paulo e ele souber que há irmãos ligado a ele em unidade com o Senhor Jesus Cristo, e ele quiser visitar essa comunidade de irmãos, e os irmãos se queixarem para ele de algum problema ali, ele não pode interferir ali, porque ele não é presbítero ali. O Espírito Santo vai tratar com aqueles irmãos de forma diferente. Cada lugar o Espírito Santo vai tratar de uma forma conforme a sua necessidade. O presbitério, ele é somente local. A partir do momento que ele sai da sua comunidade e vai visitar outra por viagem a trabalho, férias, etc., ele não pode se envolver em nada ali. Já o ministério apostólico, que nós não temos mais hoje, como aprendemos nos vídeos anteriores, ele era universal e ele estabeleceu a doutrina de Deus através das escrituras para o mundo todo. Aonde a doutrina dos apóstolos diz, através do apóstolo Pedro, que as irmãs devem se vestir com modéstia e decência, aonde essa doutrina chegar, as irmãs têm que se vestir com modéstia e decência, não importa a cultura. Ah, mas lá uma cultura bem depravada, etc. Andar de mini saia é decência, porque a maioria anda só de calcinha na rua. Não pode, irmãos, não pode. É modéstia e decência, elas têm que se vestir com modéstia e decência em todo lugar. Não, a doutrina dos apóstolos é universal. Já o serviço do presbitério, ele é local, irmãos. Ele não é universal. Depois, então, que nós aprendermos o serviço dos presbíteros na assembleia local, nós vamos continuar os ministérios. Nós tratamos dos apóstolos, depois nós trataremos dos profetas, depois dos mestres, depois dos pastores e depois dos evangelistas. Os 5 ministérios que Deus colocou no corpo. Apóstolo nós já tratamos, depois trataremos os demais 4. Os ministérios são universais. Aonde o irmão com dom de pastor estiver, ele é pastor. O dom de pastor, né? Pastor é o Senhor Jesus. Ele tem o dom do Senhor Jesus nele para pastorear os irmãos, mas ele é nosso irmão. Nós não ficamos chamando ninguém de pastor. Ele tem o dom de pastor, mas o nosso pastor é o Senhor Jesus Cristo. Esse título, de forma quase que honorífera, né? Nós não damos aos nossos irmãos. Nós chamamos todos os nossos irmãos de irmãos. Nós não temos clero e leigo entre nós. Então, nós estudamos a doutrina dos apóstolos, o ministério apostólico. Agora vamos falar sobre o serviço dos presbíteros ou anciãos e depois continuaremos os ministérios ali que o Senhor colocou para a edificação da igreja.
profeta, pastor, mestre e evangelista. Bom, vamos então ler Atos capítulo 16. Nós vamos ler nas Escrituras todos os textos que falam de presbíteros no Novo Testamento. Não tem como isolar, irmão. Não tem como tirar esse serviço da igreja. Não tem, irmãos. Atos capítulo de número 16. Verso 4. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos e os presbíteros de Jerusalém para que os observassem. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Então veja, os apóstolos, conforme eles iam visitando a cidade, os irmãos que eram convertidos, então os apóstolos chegavam numa cidade, pregavam o evangelho, ensinavam um pouco da doutrina. Por que um pouco, irmãos? Porque nós estamos tendo uma transição do judaísmo, aonde Deus se comunicava com a humanidade, não era só com os judeus, através dos judeus, mas nem os judeus ouviam e obedeciam a Deus, imagina o resto do mundo, né? Então, agora, depois de 4.000 anos de história, irmãos, são 4.000 anos, irmãos, de história, não é assim. Então, os apóstolos vão levar uma nova história agora, que está começando. Você vai deixar 4.000 anos de história por uma nova, que você nem sabe a veracidade dessa história? Só se o Espírito Santo lhe convencer que essa história é verdadeira mesmo. Então, o apóstolo Paulo levava aos gentios o evangelho, e levando o evangelho aos gentios, eles criam. Então, ali nascia uma igreja, uma comunidade de irmãos. A igreja é o conjunto de irmãos. Eu tenho uma playlist com vários vídeos só falando o que é a igreja, como ela é organizada, como ela funciona, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, onde ele é o cabeça, né? Sob a doutrina apostólica, a qual o Senhor Jesus deu a doutrina dele através dos apóstolos. Então, não vou falar sobre isso agora. Mas, depois que essas igrejas estavam ali, eles iam embora de cidade em cidade, depois voltavam, né? E traziam a doutrina dos apóstolos. Mas era parcial essa doutrina. Depois eles foram escrevendo elas até nós termos as cartas que nós temos hoje, né? Então levou anos ali. O apóstolo Paulo pregou aproximadamente 33 anos, irmãos. Então foram bastante tempo, né, irmãos? Bom, então vamos continuar aqui. Paulo, escolhendo as Silas, partiu. Agora eu voltei, verso 15 e 40, né? Paulo, escolhendo as Silas, partiu, recomendado pelos irmãos, a graça de Deus. E ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então veja, o apóstolo Paulo, como ele não era dos 12, né? Ele precisou ser aceito pelos 12. Embora ele foi escolhido mais tarde, e ele foi se apresentar aos apóstolos. Os apóstolos deram a bênção para eles. Os irmãos se confirmavam uns aos outros, né? Davam testemunho. Isso nós já falamos em outros vídeos, né? Os irmãos devem confirmar. Então, quando chega um irmão para ter comunhão com nós, se ele não tem testemunho de irmãos que nós já conhecemos, a gente espera, a gente aguarda, né? Para ver se esse irmão realmente conhece a doutrina dos apóstolos, se ele pratica a doutrina apostólica, né? Se ele não é um falso irmão que só quer trazer contenda no nosso meio. Então é muito importante essa confirmação dos irmãos. Verso 1 do capítulo 16. E ele chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma mulher que era judia, convertida, mas seu pai era grego. Então essa irmã, ela era judia, porém convertida ao cristianismo, né, irmãos? Ela era judia, mas agora ela não praticava mais o judaísmo. Por quê? Porque ela estava convertida ao cristianismo. E o pai de Timóteo, ele era grego. Timóteo vai ser um dos primeiros presbíteros, ou anciãos, né, ou presbíteros ali, para gerenciar a doutrina apostólica, para cuidar dos irmãos da igreja, né? Continua, verso de número 3. E Paulo quis que ele fosse com ele, tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego.
Então, para que os irmãos judeus não levantassem, e os judeus não levantassem muitos problemas, Paulo circuncidou. Podia fazer isso? Ainda podia, porque era uma transição. Ah, mas logo deixaria de ser feito. Logo não precisaria mais circuncidar, conforme a transição ia acontecendo, o apóstolo Paulo ia recebendo as revelações do Espírito. Mais para frente, o Senhor Jesus vai aparecer para ele, conversar com ele pessoalmente, né? E nessa transição, esse hábito de circuncisão, sábado, dízimo e demais costumes porque tinha os costumes e tradições judaicas, mas tinha também as leis de Moisés, os salmos e os profetas, né? Normalmente o Senhor Jesus condenava e criticava as tradições judaicas, né? Muitas delas. Bom, continuamos aqui. Verso 5. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Ora, ele passando pela Frígia e pela região de Galas, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Então eles chegaram num lugar, quando eles foram pregar o evangelho, o Espírito Santo proibiu. Tentaram ir para outro, o Espírito Santo não permitiu. Nós vimos sobre os apóstolos, em Atos capítulo de número 15, quando os irmãos judeus, assim como a mãe de Timóteo era judia, mas havia se convertido ao Senhor Jesus, que os judeus rejeitaram Jesus como Messias, né? Depois Pedro, em Atos 2, prega que esse Jesus que eles rejeitaram era o Salvador. A mãe de Timóteo, como outros irmãos judeus, creram e se tornaram nossos irmãos, né? Eram os primeiros cristãos. Na época, os gentios não participaram ainda do cristianismo, né? Eram os primeiros cristãos. Bom, agora o Espírito Santo está orientando eles. Lá em Atos capítulo 15, pouquinho antes, os irmãos quiseram impor a circuncisão de Moisés. Por quê? Porque eles praticaram isso por 4.000 anos. Então eles eram irmãos, tinham sido salvos, mas quiseram pôr como lei para os gentios. Para os gentios eles quiseram impor a circuncisão. Como Timóteo era judeu, o apóstolo Paulo ainda circuncidou ele. Porque os judeus, irmãos, poderiam continuar guardando as leis de Moisés nesse período transitório, mas os gentios não. Os gentios não precisavam. Então teve um concílio, lá em Atos capítulo 15, teve uma reunião entre os apóstolos, e o Espírito Santo falou para eles, verso 29 e 30 diz, e pareceu bem a nós, e o Espírito Santo, ou seja, foi o Espírito Santo que orientou eles, não vos impor esse encargo. Então eles falaram para os irmãos, não, o Espírito Santo não quer que imponha sobre eles. Os judeus ainda podiam se circuncidar, né? Depois não ia precisar mais. Porém, depois da transição, porém não podiam impor isso sobre os gentios. E agora, aqui o Espírito Santo, eles vão pregar em 2 cidades, o Espírito Santo não autoriza, diz que eles não podem, né? Proíbe eles de pregar lá. Então, os apóstolos eles eram orientados pelo Espírito Santo e pelo próprio Senhor Jesus. De vez em quando, o Senhor Jesus aparecia para eles. E Deus testificava, o Senhor Jesus testificava que era por eles e o que eles estavam ensinando e escrevendo era a doutrina do Senhor Jesus, ressuscitando mortos. Nenhum falso apóstolo, servo de Satanás de hoje, ressuscita mortos em decomposição. Não falsos mortos, né? Mortos de verdade mesmo, que a alma já está lá no inferno ou lá no paraíso. Só os apóstolos fizeram esses milagres. Bom, então o Espírito Santo proibiu eles, continua. Verso de número 7. E indo a Mísia, intentaram ir para Mitínia, mas o Espírito também não os permitiu. E eles, passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo tinha uma visão de noite, que se apresentava um homem da Macedônia, orando, dizendo, vem para a Macedônia e nos ajudam. Então o apóstolo Paulo foi orientado aonde o Senhor Jesus Cristo tinha os seus eleitos, né? E era para ele ir para lá. Então ele foi pregar lá. Bom, irmãos, revendo isso, vamos rever então Atos 15, 36. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver como eles estão. Então, todas as cidades que eles pregaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo,
da graça, da nova dispensação, da nova aliança, eles voltaram para lá. E agora eles vão estabelecer presbíteros. Então, vamos continuar aqui no verso 1 do capítulo 16. E eles chegaram a Derbe, a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma mulher judia, convertido, mas seu pai era grego. Verso 4. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhe os decretos ordenados pelos apóstolos aos anciãos de Jerusalém, para que observassem, e assim as igrejas eram estabelecidas. Então, no verso 4, conforme eles passavam pelas cidades, eles entregavam ali aos presbíteros daquela cidade a doutrina apostólica. Então o apóstolo Paulo chamou Timóteo para com ele, o apóstolo Paulo ia ensinar ele, ia levantar ele como presbítero e depois ia estabelecer a ordenança para Timóteo, as qualificações de um presbítero, que nós vamos ver nos próximos vídeos. E Timóteo, após a morte do apóstolo Paulo, ele iria então levantar os presbíteros. Alguns presbíteros eles já tinham levantado, né? Verso 4. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhe os decretos ordenado pelos apóstolos aos presbíteros de Jerusalém, para que observassem assim as igrejas estabelecidas na fé. Elas cresciam em número diariamente. Bom, irmãos, então nós temos aqui uma base do apostolado. Agora os apóstolos, depois de tudo que nós aprendemos na série de sobre os apóstolos, eles vão visitar as igrejas novamente e vão levantar presbíteros ou anciãos, que é a mesma coisa. Presbíteros ou anciãos são os primeiros convertidos, irmãos, da localidade, os primeiros que Deus salva. Depois de um tempo, eles já estão amadurecidos no Senhor, e os apóstolos os tornavam os administradores locais ali. E a característica que eles tinham que preencher para ser esses administradores locais, para eles servirem os irmãos como administradores locais, como zeladores da doutrina apostólica. Então, no próximo vídeo, nós vamos aprender as qualificações desses presbíteros, nós vamos ver como eles agiam nos próximos vídeos, como eles agiam mediante as ocorrências que começavam a aparecer na igreja. Vamos aprendendo a função do presbitério dentro do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo cresça em sobriedade, em sujeição à doutrina dos apóstolos, em edificação mútua entre os irmãos. Até o próximo vídeo, então, irmãos.